A gente teve alguns casos que aconteceram aí nos últimos dias, né? A gente teve o caso do rapaz que era de Bertioga, aqui de São Paulo, e ele foi para Jericoacoara, que é um baita de um local turístico ali no Ceará, né? De rico mesmo, de playboy. E ele tirou uma foto fazendo um símbolo de três, assim, né? E disse que a organização criminosa, os caras chegaram, acharam que ele era de uma organização rival e, enfim, resolveram tirar a vida do cara, tá? E assim, o pai do rapaz chorando, tal, tinha família. O cara saiu daqui de São Paulo para ir pro Ceará e para fazer turismo, pô, para viajar, para, enfim, ter lazer e acabou perdendo a vida, tá? Isso é lamentável, lamentável. Mas não é só ele. Teve um rapazinho lá em Teresina, no Piauí, que o rapaz pintou o cabelo. Ele fez uma pintura que a gente chama de platinado, tá? Platinado seria uma descoloração do cabelo, né? Ou nevou também é chamado. E ele foi comprar uma marmita, velho, ou uma quentinha, pra quem é do Rio aí fala quentinha. E ele foi confundido com um cara de uma outra organização. Obviamente que ele foi confundido com um cara, mas porque a outra organização ela pintava, descoloria o cabelo. Então os caras, assim, identificaram ele como alguém de outra organização e confundiram ele com um cara de outra organização. Então foi necessariamente por conta do cabelo dele, foi em consequência do cabelo dele que isso aconteceu. Eu acho isso um absurdo, tá? Porque você está tirando vida de pessoas de uma forma muito injusta, de uma forma muito covarde e de um modo que você começa a criar ainda mais ojeriza e ainda mais contrariedade e ainda mais raiva dessas organizações criminosas que têm dominado esses territórios. E aí é o seguinte, todo mundo tem perguntado para mim por que que isso está acontecendo. Joel, dá uma luz no direct, galera, no e-mail. E eu me sinto muito lisonjeado. A gente se sente, né, Fernandão? Porque a galera meio que bota credibilidade no nosso trabalho. E isso era uma coisa que eu já estava observando há um tempo atrás e eu queria trazer para vocês. Galera, quem está tomando conta, em sua maioria, dos bairros, das bocas dos bairros, dos pontos de venda de entorpecente nos bairros, nas comunidades, são jovens. E jovens de 16 a 24 anos. Que são jovens que têm um ímpeto bastante violento, eles não conseguem se organizar direito e eles não conseguem manter um conjunto de regras mais rígidas que você possa organizar o sistema criminoso naquele local. E isso tem causado muitos problemas porque tem tirado a vida de muitos jovens simplesmente porque os caras estão na neurose. Pega uma comunidade de dentro do Rio de Janeiro e pergunta para qualquer pessoa que está ali, para qualquer jovem que está ali, o seguinte: se ele pode sair de uma comunidade que tem uma organização criminosa que está dominando e pode ir para um bairro de uma organização criminosa rival. Ele não pode fazer isso porque se ele chegar no outro lugar, os caras vão olhar o celular dele, se tiver alguma coisa ou algum símbolo, de repente ele não volta para casa ou toma uma piaba. Teve o caso lá no Rio de Janeiro, né, Fernando? Os caras que estavam vendendo milho com o cabelo pintado de vermelho, os caras já acharam que ele era do CV, do C vermelho, e, pô, deram uma sova de pau nos caras. Então, assim, a coisa tá ficando feia. Principalmente o estado do Rio de Janeiro com o Cláudio Castro, ele já não consegue dar resposta nenhuma. Eu vi uma entrevista do Cláudio Castro essa semana aqui, que é um absurdo, velho. Ele não sabe nem o que ele tá falando, ele parece que tá totalmente perdido. Bom, e por que que isso está acontecendo? Eu tenho uma tese, se vocês quiserem eu compartilho essa tese com vocês. Se o chat pedir aí, eu vou compartilhar essa tese. Eu tenho uma tese, e é uma tese forte, mano. Então, primo, a Agnes Almeida perguntou se vai ter vídeo sobre esses sinais. Vai. A gente vai deixar no card, eu não sei quando vocês vão estar vendo esse corte, mas vai ter vídeo sim sobre o assunto, vai ter um especial contando toda essa história. Porque, mano, realmente é uma história bastante demorada assim para entender, ela é bastante complexa. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui em poucas linhas, tá? É o seguinte, vamos lá. Isso tudo começa a acontecer lá por 2010, 2012, que é quando o C Vermelho, lá do Rio de Janeiro, e o primeiro comando, eles começam a ir para o Paraguai para tentar cortar o intermediário de entorpecentes.
Porque até então, quem fazia o serviço de trazer os entorpecentes para cá, com exceção do Fernando de Beiramar, que depois foi preso, quem fazia esse trabalho eram os paraguaios. Os paraguaios pegavam o pó na Bolívia, no Peru e na Colômbia e traziam para dentro do Brasil, tá? E de repente as organizações criminosas do Brasil, elas viram a oportunidade de fazer esse serviço, de irem buscar isso lá. O comando daqui de São Paulo cria o que a gente chama de Sintonia do Progresso, que é um grupo que é específico para fazer o comércio ilegal de entorpecentes. Ele toma parte do Paraguai, da fronteira, e ele toma parte daqui do Porto de Santos, eliminando os caras das antigas que estavam lá. E o CV, ele vai e também ele tira a vida de vários caras que eram das antigas lá do Paraguai. Mas tinha um cara que ainda era um obstáculo para que esses caras conseguissem fazer isso, que era o Saddam, ou também conhecido como Jorge Raffatomani. O super cérebro aí que vocês podem ver, Megamente, né? O Megamente. 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 Mas pra mim tá mais pro Glu, do meu malvado favorito. Tá, cara, ó, fronteira do Paraguai com o Brasil, Capitambá, do Pedro Juan Cabaleiro, Ponta, tal, essas duas fronteiras aí, ela é um dos lugares mais perigosos do mundo, tá? Do Brasil, pelo menos, né? E do Paraguai. Então, o Jorge Raffatomani tinha o apelido de Saddam, que veio de Saddam Hussein, num dos lugares mais perigosos do mundo. É brincadeira você ter o nome de Saddam no lugar desse aí? Hein, rapaziada? É ou não é? É, mano, Saddam é pesado. O que o Saddam fazia? Ele dominava a maior parte do comércio ilegal de substâncias. Nada entrava, nada saía da fronteira sem passar pelo Jorge Raffatomani. Ele conseguiu construir esse império ali, tá? Ele fez isso. Ele fez esse trabalho de construir esse império. Só que o comando daqui de São Paulo, onde ele começa a chegar, ele começa a dominar. E o Rafa começou a mandar tirar a vida de pessoas da organização criminosa daqui de São Paulo. E a organização se juntou com o Ser Vermelho, a organização de São Paulo com a organização do Rio de Janeiro. Os caras fizeram uma ação em conjunto em que os caras gastaram 10 milhões de reais para tirar a vida do Jorge Raffatomani. Sabe por que gastou 10 milhões, ô Fernandão? Ninguém, primo. Teve que pagar a polícia. Mas principalmente o Jorge Raffatomani andava com 40 mercenários que ele pagava para cuidar da segurança dele. Eram mercenários de guerra mesmo. Tinha mercenário russo, mercenário dos outros países do leste europeu. Eram mercenários que tinham um domínio muito grande de armas de fogo e de proteção enfim, pessoas importantes. Ele tinha um Jeep Hammer com a última blindagem possível. Ai, mas só pode até blindagem 2, 3, não sei o que. Você acha que o Jorge Raffatomani tava preocupado qual blindagem que pode? Quando eu contei essa história, os caras no Instagram, é mentira, porque só pode até blindagem tal civil. Você acha que o cara que contrata 40 mercenários, o cara tá preocupado com isso? Também não pode vender pó e ele vende. Então, não pode, exatamente, não pode vender pó e vende. O que os caras fizeram? Fernandão, mete o bagulho aí pra me mostrar pros caras essa parada, velho. Mano, o que os caras fizeram? Gastaram 10 milhões, botaram 2 caras, que lógico que não ia sair vivo dessa, os 2 caras quiseram. E aí os caras meteram uma .50 chumbada atrás de um furgão, parça. Uma .50 com 2.000 balas. Tinha bala, é uma boca do inferno, só tinha bala pra levar qualquer um pro inferno. As balas é desse tamanho, essas balas chupeta aí dessa .50. Bom, o Jorge Raffatomani, na noite, ele para ali na frente de um semáforo. Esse carro passa, o Jorge Raffatomani fica na frente dele e quem tá ali aperta a boca do diabo e pum, 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 pum. Mano, tiraram a vida do Saddam, do Jorge Raffatomani. Tirou a vida do Jorge Raffatomani, você sabe, corta uma cabeça, nasce 50, né? Aí é dessa forma. E aí o comando de São Paulo e o Ser Vermelho, eles tomam esse ponto. O comando de São Paulo fica com a questão da exportação de entorpecentes e o Ser Vermelho fica com a questão mais da distribuição de forma interna. Até mais ou menos aí 2016 os caras eram até aliados, mas de repente os caras começam a brigar. E onde o Ser Vermelho e o comando chegam, o que eles fazem? Eles inserem o produto deles. Se você é do local, ou você adere a uma dessas duas organizações, ou você monta a sua própria organização, que foi o que aconteceu em vários lugares. E os grandes chefes que eram responsáveis por organizar o crime, veja bem, eu não estou falando que o crime não é violento, o crime é violentíssimo.
Mas os chefes desse crime, os caras que são cabeça desse negócio, eles conseguem organizar para evitar certos problemas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem as franquias de ocupação, que é o cara que ocupa o território. Você não pode dar muito trabalho no território, começar a ser muito violento no território, porque você começa a chamar a polícia, você começa a atrapalhar o seu negócio, certo? Só que esses chefes ou foram presos, ou eles se jogaram para o atacado, que é onde dá dinheiro, que é a exportação de entorpecentes. Galera, o cara pega aqui na Bolívia R$ 1.000 o quilo de pó, e o cara vende esse quilo de pó lá para Europa a 50 mil. Tá entregando pelo Porto de Santos. O cara pega $1.000 lá no México, na Bolívia ou na Colômbia, por $1.000, e ele distribui em várias regiões aqui do Brasil. E nessas regiões do Brasil, os caras vão misturar esse pó com várias outras coisas. Então esse 1 quilo vai virar 5, 6 quilos, 3 quilos, 2 quilos. Entendeu o que eu tô falando? E aí começa a acontecer essas coisas. Os chefões que controlavam esses caras na coleira, que organizavam todas essas questões, eles começam a ir para o atacado porque ganha mais dinheiro, ou serem presos em operações. E aí essas bocas e biqueiras, elas são abandonadas ou elas são deixadas na mão de jovens. E jovens que têm um ímpeto bastante violento e têm um comportamento de grupo, que a gente chama desse comportamento de tribo urbana, que é o quê? Eu sou desse grupo, eu crio símbolos desse grupo. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas não tem a ver com a questão do crime. Mas, por exemplo, todos aqui já foram adolescentes, acredito eu, né? Vocês não tinham um grupo da adolescência que vocês andavam? Não tem gente aqui que era emo, que era gótico? Vocês não tinham símbolos que vocês usavam? Vocês não tinham roupa que vocês usavam parecidas? Vocês não usavam All-Star ou qualquer coisa nesse sentido? Você era da turma do Cocota, tal? Igual lá no Cidade de Deus? Esses jovens bandidos violentos, eles também criam simbologias para criar uma identidade do grupo deles e para diferenciar essa identidade do grupo do outro. Então, às vezes, um grupo usa Adidas, o outro grupo usa Nike. Um grupo usa tênis vermelho, o outro grupo usa tênis amarelo. Um grupo nevou, o outro pinta o cabelo de vermelho. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? E, de repente, esses caras começam a ver inimigo em qualquer pessoa que tenha essa simbologia ou essa característica. E aí vira uma neurose. Porque são pessoas jovens que não conseguem se organizar, que precisam manter o território funcionando, e aí eles começam a violentar uma série de pessoas nesse meio. E é isso que está acontecendo com muita gente. Jovens pobres, de periferia, que estão morrendo na mão dessas pessoas. Inclusive, em São Paulo aqui tem muita gente reclamando que a galera tá roubando dentro da quebrada, coisa que nunca tinha acontecido e tal, porque os chefões mais antigos, eles meio que organizavam isso, mas soltou todo mundo da coleira. E esses caras, até eles conseguirem se organizar, vai muito tempo. E porque que acontece? Quando você tem uma nova organização criminosa, ou quando chegam novos membros, essa organização ela fica muito violenta até ela entender e conseguir se organizar, para aí ela passar por um período de expansão e depois de infiltração. A tendência é que uma organização criminosa ela se infiltre depois e fique um pouco mais quieta, né? Mas essa molecada mais nova que está chegando. Chat, deu para entender o raciocínio do que eu tô falando ou não? Ficou difícil? Porque daí vocês podem perguntar também, que eu acabo respondendo aqui, porque de repente a gente não conseguiu abarcar tudo, né? A Agnes Almeida está falando: Joel, entendo perfeitamente seu posicionamento em relação a esses bandidos jovens. Porém, isso de geração também, na minha opinião. Tendo em vista, por exemplo, o Polegar. Nos anos 80, o cara com 18 anos assumiu um morro depois das mortes e prisão da família inteira. Dizem que naqueles tempos a ideia era diferente. Sim, Agnes, eu concordo com você. Mas o Polegar ele está inserido num outro período da organização criminosa, que era um período que a organização criminosa ainda tinha uma ideologia. Então ele tem contato, eu sei porque eu entrevistei ele tem contato com pessoas que eram das antigas, que já tinham esse protótipo de organização do crime. Então, como ele pega o morro da família dele, ele já tinha todo esse esquema, toda essa organização da família. Inclusive o Tuxinha, que é o irmão dele que deixou, o irmão dele não deixou o morro, né? Ele deixou ele de frente e ele foi preso, e ele ainda, de certa forma, conseguia ali dar uma assistência pro morro que ele tava. Mas eu concordo com você. As gerações de hoje em dia, por exemplo, elas são as gerações Z e tal, elas são muito mais
elas são bem diferentes das gerações mais antigas, né? Mas toda geração mais antiga acha que a geração mais jovem faz um monte de merda. E na verdade faz mesmo, né? Mas agora tá uma bagunça mesmo, assim. É uma paranoia. Cara, é como se, ó, pega um morro, velho, uma comunidade, e você deixa isso na mão de jovens, tá ligado? Os caras vão entrar numa neurose, porque é isso que acontece, tá? Mas a gente tá falando a questão do crime, tá? Ninguém é bonzinho também, não. É bom que a gente deixe isso claro, que senão o cara tá romantizando o crime, não sei o que, isso que. Meu querido, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com essa fita. Porque a gente tá falando aqui de um fenômeno que tá acontecendo e tá preocupando muita gente. E temos mais de 100 pessoas no nosso chat. Aê! Muito bem, obrigado, pessoal. Lembrando que vocês podem mandar questões de vocês pelo nosso QR Code aí, ou vocês podem acessar e entrar no nosso WhatsApp para nós trocar uma ideia e construir o Indo pras ideias, certo? É só clicar aí no linkzinho, você entra lá no Zap, a gente manda pergunta, traz algumas sugestões e esse dia, na semana a gente vai atualizando vocês do que vai acontecendo. Aqui que eu tô puxando um ferro, né? Ó, presta atenção no bracinho, pai. Sabe por que eu tô puxando um ferro? Porque se os caras vier catar eu, pelo menos a gente fica bonito no enterro, né, Fernandão? No caixão Pelo fica menos não bonito, gasta né? dinheiro com madeira.